O Drummond, Dalton Trevisan, né, e o Zuka Sardana, o compositor. E ele pediu que eu falasse aqui também que ele manda um abraço especial a todos vocês. A gente falou um pouquinho antes, rapidamente. E ele lembrou, eu não vou lembrar aqui, todos os amigos aqui de Brasília, Nicolas Ber, João Lanari, etc., todos os Chipilate, vocês aqui, ou seja, todas as pessoas que ele tem no coração, tá? Eu só queria contar com relação a essa angústia que você falou, que eu acho que tem muita relação com essa melancolia, né? Que o último dia, um dia desses, eu estava ouvindo uma coisa que eu passei, foi para você, a entrevista dele no 451. E aí ele diz, eu odeio escrever. Né? Ele diz assim, quando eu posso escapar de escrever, eu escapo. Bom, agora nós vamos passar para o Severino Francisco, que daqui a pouco tem que sair para ir para o plantão no Correio. Boa tarde. Prazer, né, falar sobre Chico Alvim, né, uma figura ilustre, uma figura extremamente agradável, né? É muito bom a gente encontrar com o Chico Alvim, né? Assim, a minha homenagem ao Chico Alvim, né, é um pouco torta, porque eu comecei não gostando do Chico Alvim. Desculpe, sabe, mas eu não sei deixar de ser verdadeiro. Mas assim, porque eu conheci a poesia do Chico Alvim no momento que surgia a poesia marginal, né? E eu tinha muitas restrições à poesia marginal, porque as pessoas escreviam qualquer coisa, né? Essa liberdade também levou a qualquer coisa. E assim, há uma parte da poesia marginal, há um culto da ignorância, que é uma coisa que eu tenho uma repulsa enorme, não é? Mas, como disse o Murilo Mendes, a poesia sopra onde quer, né? E disso surgiram poetas bons, interessantes, que estão atuando e produzindo até hoje. Mas, assim, então, eu identifiquei o Chico Alvim nessa vertente, né, de uma suposta facilidade, né? Mas assim, mas depois eu fui lendo melhor, né, relendo a questão aí da literatura, né? E eu fui percebendo várias coisas que foram faladas aqui, mas uma coisa que para mim é importante, assim, o não dito na poesia do Chico Alvim, né? Eu acho que isso é importantíssimo na poesia dele. E ele é um poeta requintado, sabe? Né? Pela formação e pela feitura dos poemas também. É um poeta extremamente rigoroso. Não sobra palavra, nada está ali gratuitamente. Então, diferentemente do que eu imaginava, não é? A poesia dele é rigorosa e é tensa, ela condensa sentidos. E tem um poema dele, por exemplo, que diz o seguinte, chama, se não me engano, o título, né? Porque o título também é importante, né, na poesia dele. O título não é uma mera indicação, né, como a gente faz o poema e bota um título lá qualquer, não. O título faz parte do poema, né? Acho que é a explicação que ele fala assim, mas se todos fazem. Mas olha que maldade, acho que o Chico é maldoso, entendeu? Assim, eu acho que me enganei em várias coisas do Chico, porque ele é muito simpático, realmente ele é um príncipe, né? Mas ele é um mineiro, sabe? Ele é um mineiro, então ele é um feixe de contradições, né? Ele parece um carioca, mas ele é um mineiro, ele morou muito no Rio e tal, ele é agradável e tal, mas não se engane.
porque ele está percebendo tudo, entendeu? Ele está percebendo todo o jogo, e ele é maldoso. É assim, é uma coisa que eu acho que é moral, mas não no sentido do moralismo, né? Mas no sentido da crítica moral, né? Mas se todos fazem, não é? Mas olha, nessa frasezinha, né? Nessa sentençazinha, tem toda uma questão ética, não é? Então, todas as atrocidades que se fazem no Brasil é por isso, mas se todos fazem, não é não? Então, bom, mas assim, então para mim, esse me parece um aspecto fundamental da poesia do Chico, né? Esse, assim, o não dito, nessa aparente essa colagem, né, de destroços cotidianos, né, mas ele tem um ouvido muito fino para isso, e também um ouvido musical, né, tem uma musicalidade, esses cacos, né, que ele monta, né, um desdobramento disso, né, dessa percepção de que ele é um poeta requintado, que ele é um poeta rigoroso, são os poemas, esses poemas são a que me refiro, né, que faz grande parte, né, da obra dele, e que realmente lembra o Dalton Trevisan, embora o Dalton Trevisan ele se restringe aos costumes, né? Mais assim aos costumes, e o Chico é mais assim ao poder, né? A fala política, como ele foi diplomata, né? Ele conviveu nesses ambientes todos do poder, né? E eu até brincava com ele, né? Já escrevi várias crônicas, coisas que eu chamo de Dalton Trevisan do Lago Norte, né? Mas assim, o desdobramento da leitura, né, da minha leitura do Chico, é que eu fui lendo também poemas que não são nessa vertente da negatividade, né? É a lírica, exatamente. Então ele tem um poema sobre Brasil, A Luz de Brasília, é uma coisa linda. Em princípio, eu ia fazer uma pergunta aqui, e eu ia fazer uma pergunta para isso. Toda vez que eu encontro o Chico, eu dou um jeito assim, de disfarçar e falar, assim, a luz, não sei o quê, de Brasília. Eu não conheço ninguém que fale mais bonito da luminosidade de Brasília do que o Chico. Então ele tem um poema sobre a luz de Brasília, maravilhoso, né? Que ele falou que estava caminhando, aí teve uma epifania, né, com Brasília, mas ele coloca isso de uma forma muito, muito bela e muito... Por favor, você podia ler? Eu vou ler o poema aqui para você. Céu. Está ouvindo? Sim. Céu. Um céu que não existe, ou talvez exista na França de Poussin, refratado nos interiores de Chardin, talvez em Turner, talvez em Guignard, certamente em Dante, ao chegar à praia do purgatório. A felicidade que a luz traz, solta, nua, neste céu ou pensado. Muito bonito esse poema. Assim, a minha leitura dos poetas, eu achava que era uma coisa assim, que só eu tinha. Depois fui conversar com as outras pessoas, poetas, assim, muito bons e tal, e todo mundo tem. Assim, eu gosto de alguns poemas, de Carlos Drummond de Andrade, eu gosto de alguns versos de João Cabral, de qualquer poeta, né? E esses poemas são que me formam, né? E esse é um dos poemas que, né, eu já escrevi várias vezes e tal, e acho que é até bom para o poeta, porque eu acabo divulgando bastante o poema.
Se o Chico tivesse aqui, eu ia perguntar sobre a luminosidade de Brasília. Agora, ele falou uma coisa linda também sobre Brasília, que eu acho que eu ia pedir autorização para ele para fazer o recorte, botar Chico Alvim embaixo, porque eu acho que é um poema. Eu pedi para ele falar sobre Lúcio Costa, né? E ele falou uma das coisas mais lindas que eu vi sobre Lúcio Costa. Ele falou que Lúcio Costa pousou, sobre o plano urbanístico, né? Ele pousou Brasília com a delicadeza de um arquiteto do cosmos. Pousou Brasília aqui no Planalto com a delicadeza de um arquiteto do cosmos. Ele falou assim, de repente, tudo flutua e Brasília vira um ar. Ele falou mais bonito, tá? Mas o sentido é esse. Não, ele falou perfeito, assim. Mas, então é isso assim, que eu tinha para falar. É isso. E depois a gente pode falar.